Bíblia Sagrada, edição ecumênica de 1972 da Barça, leitura da Palavra de Nosso Senhor, Antigo Testamento, continuidade às introduções aos livros históricos na interpretação católica, narração de Margarete Vital. Esdras e Neemias. Estes dois livros são uma continuação dos Paralipômenos e, como tais, devem ser lidas. Naturalmente, as fontes são novas, em grande parte memórias dos protagonistas das reformas. Esdras é o mais reformador religioso. Neemias é antes reformador civil. Num dado momento, ambos colaboram estreitamente. As listas incorporadas nos livros são em parte contemporâneas, em parte posteriores ou reelaboradas. A ordem atual dos livros perturba gravemente a ordem cronológica dos acontecimentos. Com muitíssima probabilidade histórica, estamos atualmente capacitados a reconstruir a ordem dos acontecimentos. Primeiro atua Neemias, depois os dois juntos. Finalmente fica só Esdras. Esdras, de 1 a 6, narra, à maneira de prólogo, a volta do desterro, a reconstrução do templo, a dedicação e a festa da Páscoa de 515. Salta a 445, quando Neemias vem a Jerusalém em qualidade de governador, conforme Neemias 1 a 7 e 11 e 12. Neemias volta à corte persa em 433 e em Jerusalém renascem os abusos. Ao inteirar-se, o governador volta a Jerusalém em 430, celebra com Esdras a cerimônia litúrgica de Neemias 13 e 8 a 10. Depois, vai com Esdras a Susa para conseguir um decreto imperial. Em 428, Esdras volta com esse decreto e começa vigorosamente a reforma. Esdras, de 7 a 10. Nos dias de Neemias e Esdras, assistimos ao recrudescer, que significa reaparecer com mais força, um espírito exclusivista, talvez sob ameaça circundante. Proíbe-se o matrimônio com estrangeiros, excluem-se da comunidade os não-israelitas, insiste-se na língua hebraica e na observância do sábado. Elemento de coesão será a fidelidade à lei, que se realiza sobretudo no culto e na justiça social. Interpretação católica para o livro Tobias. Provavelmente no século II e na diáspora oriental, que significa dispersão dos judeus por todo o mundo. Um autor anônimo compôs em hebraico ou em aramaico esta novela edificante que exalta a providência de Deus num ambiente familiar. Cedo traduzida ao grego, usou de grande popularidade entre os cristãos. A obra é uma sábia construção de paralelos. O piedoso e caritativo Tobias fica cego. A grande distância, a bela e jovem Sara sofre um malefício que mata os seus maridos. Dos dois pontos sobem a Deus orações convergentes, e Deus põe em movimento uma viagem, um caminho de salvação. Um anjo disfarçado representa o guia providencial de Deus, até unir duas famílias noutra nova. Um animal cega Tobias, outro o curará. O peixe que põe em perigo o jovem romperá o esconjuro do jovem. Um hino final faz eco às repetidas plegárias, que significa súplicas, e tudo acaba com a morte serena de Tobias. São evidentes as influências sapienciais no livro. Interpretação católica para o livro Ester. O persa Ciro foi o grande libertador dos judeus, conforme Isaías 45. Na corte persa, alguns judeus chegaram a ocupar postos de confiança, ver Neemias. Mais tarde, grupos de judeus tiveram que suportar a inveja e a perseguição de funcionários imperiais, refletidas no livro de Daniel. O livro de Ester surge neste ambiente e conta uma terrível perseguição, a maravilhosa libertação e a vingança dos judeus. É provável que o livro tenha um fundo histórico, mas não é possível delimitar o seu alcance. Os costumes e o ambiente da corte estão bem descritos, como pode suceder numa novela histórica, mas vários dados não são objetivos, provavelmente porque o autor não o pretendeu. O autor sabe narrar com interesse, apurando a tensão, retrasando o desenlace. Os seus personagens são genéricos e simplificados ao gosto antigo. A narração está animada de um espírito nacionalista que exalta o espírito de sacrifício de dois membros para o bem da comunidade.
se bem que o original hebraico não nomeia Deus, sentimos-lo presente na libertação do povo escolhido. O livro teve muito êxito e foi lido numa festa litúrgica chamada Purim. Mais tarde, acrescentou-se ao livro uma série de elementos em grego, uns destinados a enriquecer o argumento, o sonho e a sua interpretação, outros a dar um sentido religioso explícito ao livro, súplicas e ações de graças. Interpretação católica para os livros 1 e 2 Macabeus. Macabeus é o sobrenome dado a Judas, o mais velho de 5 irmãos, filhos de Matatias, sacerdote de Modin. Matatias é o iniciador da revolta dos judeus contra o governo tirânico do monarca Seleucida e a guerra de libertação nacional e religiosa. Os Seleucidas são os sucessores de Seleuco, general de Alexandre, os quais herdaram o governo da Síria. Das guerras de libertação ocuparam-se 2 historiadores da segunda metade do século II. Um escreveu em hebraico nos fins do século, relatando os acontecimentos do período de 175 a 135. O outro escreveu algum tempo antes, também em hebraico, ocupando-se do período de 180 a 160. A primeira obra é o primeiro livro dos Macabeus, e o resumo da segunda é o segundo livro dos Macabeus. Ainda que narrem bastante acontecimentos comuns, divergem notavelmente no estilo, na ordem dos acontecimentos narrados e diferem sobretudo na espiritualidade, que no segundo está mais ligada ao culto e move-se em direção à mentalidade farisaica. 1 Macabeus. Depois de uma introdução sobre Alexandre, morto em 323, e Antíoco IV Epifanes, de 175 a 163, o capítulo 2 começa com a revolta de Matatias. À sua morte, em 166, sucede-lhe como chefe o filho mais velho, Judas Macabeu, 3, de 1 a 9, 22. À morte deste, em 160, sucede-lhe seu irmão Jonathan, 9, 23, 12, 53, que após a sua morte, em 142, é sucedido por seu irmão Simão, 13, de 1 a 16, 18. Um breve epílogo refere-se a João Hircano, rei em 135. O livro parece utilizar 3 fontes de informação: relatos de testemunhas presenciais, arquivos do templo e uma crônica dos Seleucidas. Inclui-se uma série de cartas de reis e governadores, do Senado romano, de um cônsul e de espartanos. Apesar do espírito nacionalista e de alguns erros controláveis, a obra tem um grande valor histórico. O seu valor religioso consiste em mostrar-nos um povo fiel ao seu Deus, no qual confia, valente nas suas empresas, diligente em conhecer a vontade de Deus, mas ainda carecendo de profetas, e dócil em reconhecer a ação silenciosa de Deus na história. 2 Macabeus. O livro inicia com as cartas aos judeus de Alexandria e o prefácio do compilador, 1 e 2. Seleuco IV envia Heliodoro a saquear o templo. Seguem-se as lutas pelo sacerdócio, a perseguição violenta sob Antíoco IV Epifanes, a qual culmina com o martírio de Eleazar e dos 7 irmãos com sua mãe. Depois, narram-se as façanhas de Judas Macabeu sob Antíoco Epifanes, 8, 1 a 10. 9, sob Antíoco Eupator, 10, 10 a 13. 26, e sob Demétrio Sóter, 14, 1 a 15, 30. O livro termina com um epílogo do compilador. E aqui nós finalizamos a leitura das introduções aos livros históricos a partir da interpretação católica. Eu sou a Margarete Vital, espero que você esteja gostando. Lembra de partilhar com todas as pessoas que você conhece. No próximo áudio, nós vamos dar a sequência, as introduções aos livros históricos, já a partir da interpretação ortodoxa, para o mesmo livro, Aliás, os mesmos livros, e assim sucessivamente, a judaica e a protestante. Muito obrigada!